Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez para solucionar as atividades do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí na segunda semana do volume 2, tema relativo ao segundo ano do ensino médio regular, dilatação térmica dos sólidos. Galera, mas antes que possamos ir aí para as atividades e para o apego teórico, do conteúdo, sugiro a vocês, galera, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro aí de tudo que tem sido enviado aí, aulas cotidianamente para vocês, certo? E outra, siga-nos nas nossas redes sociais. O Escola Online tem Instagram, vá lá para você ficar por dentro das novidades. Temos também a nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. E já dissemos, galera, logo para vocês aí, o nosso pré-ENEM, Escola Online. Eu não erro mais. Escola Online vocês está com o nosso pré-ENEM aí. Eu não erro mais. É o nosso projeto ENEM. Certo, galera? Galera, eu sou o Camilo, professor de Física do Escola Online e volto após a vinheta. Espero vocês! Pois bem, gente, é o seguinte, vamos trabalhar aí dilatação e contração dos sólidos. Nós trabalhamos aí no módulo passado, na semana aí passada, a definição de calor e temperatura. O que é calor? Energia térmica em trânsito, é o fluxo de energia térmica quando há diferença de temperatura entre os corpos. Aí, galera, quando um corpo ele recebe essa energia térmica ou cede, vai haver uma variação das suas dimensões. Nesse caso, o corpo ele pode tanto contrair quanto dilatar. As moléculas formadoras aí, as ligações químicas, elas vão aí alterar a sua distância média, fazendo que esse corpo, ganhe novas dimensões, certo? Aí nós podemos ter dilatação ou contração aí dos corpos devido ao fluxo aí de calor, que esse corpo está recebendo ou cedendo. Primeiro deles, galera, seria a dilatação linear. Eu chamo de dilatação ou contração linear. É quando você vai observar variar apenas uma dimensão desse corpo. Observe que ele tem um comprimento inicial. A gente aquece esse corpo, para uma temperatura inicial, ele tem um comprimento inicial. Ao aquecer, você vai ver que esse corpo vai variar a sua dimensão. Nesse caso, vamos observar o crescimento aí, a variação ou diminuição de uma única dimensão. Ele aumentará o seu comprimento. Se ele aumenta o seu comprimento, quando submetido aí a uma temperatura final, terá um comprimento final. Você concorda que houve uma variação do comprimento? Variação do comprimento. Agora ele tem novas dimensões. E como que eu observo essa variação do comprimento? A variação do comprimento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Ah, professor, tudo bem, mas de que depende essa variação desse comprimento aqui? Gente, primeiro, depende do comprimento inicial, diretamente proporcional ao comprimento inicial. Segundo, esse símbolo, gente, significa proporcional. Essa variação do comprimento depende da variação da temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior será a variação das dimensões desse corpo. E outra coisa, depende do material, galera. E isso é representado pelo coeficiente de dilatação linear, que é esse alfa. Então, materiais diferentes vão apresentar variações de comprimentos diferentes, certo? Quando aí, recebem calor ou cedem calor. Tá bom. Aí nós sabemos que a variação do comprimento seria comprimento final, olha aqui, comprimento final menos o comprimento inicial. Me resta essa parte escurecida aqui que eu representei como variação do comprimento. Aí eu disse para vocês, a variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende da variação da temperatura e depende do coeficiente de dilatação. Mas o que é esse coeficiente de dilatação, gente? Antes disso, vamos observar isso aqui. Isso é importante. A variação de temperatura, se ela é maior que zero, significa que a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Logo, a variação do comprimento também é maior que zero. O comprimento final será maior que o comprimento inicial. Ele aumentou o seu comprimento. Houve uma dilatação. Para uma variação de temperatura maior que zero,
nós teremos uma dilatação aqui, nesse caso observado. E agora, e se a variação de temperatura for menor que zero? O que acontecerá com esse sólido? Gente, quando a variação de temperatura é menor que zero, eu estou dizendo que esse corpo resfriou. A temperatura final será menor que a temperatura inicial. Logo, a variação de comprimento será negativa. O comprimento final menor que o comprimento inicial. Ele contraiu. Variação de temperatura menor que zero, para um sólido, você observará a contração. Aí sim nós vamos falar sobre essa grandeza aqui, ó, coeficiente de dilatação. Gente, é o seguinte, você imagina uma barra aí de um metro de material, o aço, por exemplo, certo? Essa barra de 1 metro, se ela sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin, ela aumentará ou diminuirá o seu comprimento de 1,1 vezes 10 a menos 5 metros. Gente, é bem ínfima, né? Essa variação aí, ó, de comprimento. Gente, mas isso tem efeitos, sim. Isso tem efeitos consideráveis, tá? Observa agora o alumínio. Repara que para o mesmo 1 metro de alumínio, comprimento inicial, sofrendo a mesma variação de temperatura, o coeficiente de dilatação é maior, é mais que o dobro, né? Então, para o mesmo 1 metro de alumínio, sofrendo a mesma variação de temperatura, o alumínio sofrerá uma maior variação no comprimento. Ou se dilatará de mais que o dobro que o ferro, o aço, ou se dilatará, ou se contrairá, né? Mais do que o aço. Agora, um caso muito comum que eu coloquei para você, gente, é o vidro comum e o vidro pirex. Não sei se você sabe, mas o vidro comum não pode ser levado ao fogo não, né? Porque ele pode fraturar. E o vidro pirex, em geral, ele pode ser levado ao fogo. Ah, professor, mas por que o vidro pirex ele não acaba rachando, fraturando? Por causa do seu coeficiente de dilatação. Repara que ele tem um coeficiente de dilatação menor. Quando você leva o vidro comum ao fogo, ele pode fraturar dessa forma. Ó. Já o pirex, observe que o coeficiente de dilatação dele é 3 vezes menor que o comum. Ou seja, para o mesmo comprimento, talvez uma mesma área de contato aí com o fogo, recebendo calor, a dilatação do pirex ele crescerá 3 vezes menos e não conseguirá romper as ligações aí, ó, do material. Já o vidro comum, essas ligações podem se romper mais facilmente. Certo, galera? Como eu disse para você, gente, apesar dessas variações aí de comprimento serem pequenas, elas são bem perceptíveis. Você já viu nos trilhos de trem que você tem uma junta de dilatação, uma abertura? É justamente, galera, para que esse material se dilate naturalmente. Ele vai estar exposto ao sol, né? Logo, você tem um comprimento e ele recebe a energia térmica do sol, ele aumenta o seu comprimento. Ao aumentar o seu comprimento, pode haver que eles encostem, empurrando um ao outro. Acontecendo o quê? Esse fenômeno aqui, ó. Você pode entortar os trilhos. Para que isso não ocorra, calcula-se o que nós chamamos de junta de dilatação. Certo, galera? Muitas vezes, por causa dessa dilatação e um pequeno erro aí de projeto, nós percebemos que a cerâmica aí, ó, ela fica afastada, onde nós colocamos o rejunte, né? Se você se aproximar demais, certo? Na colocação dessas cerâmicas, ou se a variação de temperatura for muito elevada, pode acontecer de você perder aí essa instalação da cerâmica, né? Esse piso fofá. Justamente porque esse material se encontram e um força o outro e acaba vindo essa abertura. Ou nós temos pontes aí, nas pontes, por exemplo, nós temos essas aberturas, né? Essas juntas de dilatação. Justamente porque o fenômeno da dilatação ou da contração ele é natural. Quando aquecido essa ponte, esse concreto pode chegar a se aproximar, encostando e havendo a compressão de um contra o outro, né? Acontecendo, por exemplo, esse fenômeno aqui, ó, vindo a se romper. Então, apesar dessa dilatação ela parecer não perceptível a olho humano, os efeitos realmente podem ser danosos. Tranquilo, galera? Vamos para a atividade, gente? Primeira atividade aí. Olha o que ela nos diz. Uma bobina contendo 2.000 metros de um fio de cobre medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, esta nova medida indicará. Ele quer saber quanto indicará e dado o coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Galera, observe aí que ele me deu os dados aí, ó. Comprimento inicial desse fio, 2.000 metros. Temperatura inicial, 35 graus Celsius. Temperatura final,
10 graus Celsius. Pois bem, galera, repara que houve uma diminuição da temperatura. Se houve uma diminuição da temperatura, vai haver uma diminuição do comprimento desse fio. Não será mais 2.000, menos que 2.000. Só por aí você poderia eliminar. Não pode ser a letra B nem a letra E, né? Muito menos a letra C, porque vai haver uma dilatação. Então você fica com letra A e letra D. E ele me dá o coeficiente de dilatação linear em uma única dimensão. 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E ele fala assim, qual o comprimento, qual é a variação de comprimento sofrido por esse fio? Vamos calcular? Gente, a variação de temperatura é menor que zero, ó. 35 graus Celsius inicial, depois baixou para 10. Se a variação de comprimento de temperatura é negativa, a variação de comprimento é negativa. Vai haver uma contração. Aí eu sei que o comprimento, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Usemos os dados aí, né? 2.000 metros, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes temperatura final, que é 10, menos temperatura inicial, 35. Observando aí, né, os dados, colocando em potência de 10, 2 vezes 1,6 vezes menos 25. Gente, cuidado, ó. 10 menos 35 menos 25. Repara que a variação de comprimento será de menos 80 vezes 10 a menos 2, certo? Duas casas decimais para a esquerda, a variação de comprimento será de 0,8 metros sofrendo contração. Logo, esse fio terá a menos 0,8 metros após passar de temperatura inicial 35 para a temperatura final 10 graus Celsius. Galera, se tiverem dúvida, deixa lá pra gente uma mensagem, a gente responde. Podemos ir para a atividade número 2, galera? Vamos lá! Chegando na atividade número 2, cuidado com essa atividade, tá? Vamos interpretá-la direitinho. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será... Galera, depois de levar a régua ao congelador, qual será o comprimento observado aí? Vamos pensar nisso? Primeiro, ó, verão, temperatura elevada. Você tem um lápis e aí você mede o comprimento. Vamos dizer que foram 15 centímetros, tá? Vamos pensar nisso. Aí você vai lá e leva essa régua ao congelador. Baixa a temperatura. Repara que a temperatura final será menor que a inicial. O que acontecerá com a régua, galera? A variação de temperatura é menor que zero, concordam? Logo, haverá uma contração da régua, né? A régua diminuirá o seu tamanho. Agora, gente, ela perdeu aí, ó, uma precisão de escala. Marca-se 15 aqui, mas aqui não tem mais 15 centímetros realmente, porque ela diminuiu o seu tamanho. Aí você faria isso, ó. Congelador, baixa temperatura, você leva a régua aqui. Só que essa régua, ela tinha 15 centímetros antes de ser resfriada. Devido à variação de temperatura, ela contrai. Ao contrair, repara que agora tem um pedaço sobrando aqui do lápis, né? Aí o que você faz? Você pega e observa que nessa régua aqui, o 15 centímetros não mede mais o comprimento total do lápis. Você vai ter uma noção que a medida será maior que 15. Por exemplo, se eu continuar essa régua aqui, a ponta aqui que representa o final do lápis para mim será 18. Apesar de que nós sabemos que o lápis tem 15 centímetros. Mas você vai ser enganado aí devido à contração da régua. Galera, é uma questão aí boa de ser observada. Então, o que acontecerá? Você vai observar um lápis maior, né? O comprimento medido nessa situação, em relação ao medido anteriormente, será maior, porque a régua sofreu contração. O lápis tem 15 centímetros. Ela se contrai, a nova marca que estaria na ponta da régua seria uma posição maior que 15 centímetros. Então aí você imagina que esse lápis agora ele teria um comprimento maior do que ele tem. Ficou claro, galera? Gente, estamos aqui para tirar dúvida. É só mandar lá no chat, tá bom? Vamos à próxima questão? Pois bem, gente, antes de partirmos aí para outra atividade,
Nós podemos ter situações onde nós não teremos apenas uma dimensão variando, e sim duas dimensões. Seria aí, gente, a dilatação ou contração superficial. Ela é análoga à situação de dilatação e contração linear. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma placa com a área inicial a zero. Uma área inicial a uma temperatura inicial T0, eu tenho uma área inicial. Eu vou lá, gente, e aqueço ou resfrio. Eu estou falando aqui que eu estou cedendo energia térmica para essa placa. Se ela está recebendo calor, energia térmica, você vai perceber uma dilatação dessa placa. Ela vai variar a sua área agora, ó. Ela estará a uma temperatura final, as moléculas vão estar se agitando mais intensamente, porque receberam energia, né? E agora eu tenho uma área final. Repara, gente, que houve uma variação da área. Essa região pontilhada aqui, ó, representa o quanto as dimensões cresceram. Eu tenho duas dimensões, ó, base e altura, x e y. Agora, gente, cresceu-se um pouco na direção x e um pouco na direção y. Então agora essa placa aumentou o seu tamanho. Ela tem uma área final. Beleza. Aí, como eu calculo a variação da área? Basta eu pegar a área final, toda a placa, e retirar a área inicial, né? Aí eu sei o quanto variou em área aí. Mais uma vez, gente, assim como o comprimento, a variação da área depende da área inicial. A variação da área depende da variação de temperatura. E também depende do material. Agora, cuidado, esse novo coeficiente será o coeficiente de dilatação superficial. Não são duas dimensões agora que eu estou trabalhando, gente? Não cresce na direção x e na direção y? Então, o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza, galera? E assim eu calcularia a variação, ó, da área aí sofrida por essa placa devido a ela ter recebido ou cedido calor, né? A variação da área é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial. Cuidado, gente. Muitas vezes a atividade dá o coeficiente de dilatação linear para você calcular o superficial, multiplicado pela variação de temperatura. Tranquilo, galera? Então aí está a equação. Vamos aí para uma atividade onde nós vamos aplicar esse conhecimento. Olha o que ele diz. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros a uma temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, observe que ele me deu o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine. Primeiro, eu quero a área da placa a 0 graus Celsius. Observe aqui, ó, essa placa tem 20 centímetros por uma altura de 10 centímetros. Como eu acho essa área? Gente, a área do retângulo, né? Base vezes altura. 10 vezes 20 seriam 200 centímetros quadrados. Medida quadrada aqui, ó, de área. E aí, gente, o que vai acontecer? A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Galera, essa placa aqui, ela sofreu uma variação na sua temperatura? Inicialmente era 0. Passou para 50. Devido à variação dessa temperatura, você terá uma variação dessa área, certo? Alguns dados aqui. Vamos lá, a variação da área representa aqui, ó, a variação da área. Essa região pontilhada, ó, essa área aqui, mas essa área, a junção dessas duas áreas que eu marquei para vocês, seria o quanto a placa aumentou, nesse caso, em área devido à variação de temperatura. A variação da área, ó, que ele quer, né? Repara que a área inicial, nós calculamos na letra A, 200 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação linear, 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Cuidado! Você está aqui, gente, ó, com a dilatação superficial. Então, eu preciso saber o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o linear. Então, 2 vezes 20, 40, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Inicialmente era 20, e a temperatura final 50 graus Celsius. A variação de temperatura 50 graus Celsius. A variação da área é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. A variação da área aqui, ó, o quanto ela cresceu aqui, suas dimensões, né? Resultando uma área maior agora. 200 que multiplica 40 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Se você fizer esse produto aqui, você vai ver que a variação da área aí sofrida por essa placa seria de 0,4 centímetros quadrados. E a letra C?
A área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius. Ele quer saber, gente, a área final. Ele quer saber a nova área. Gente, a variação da área seria a área final menos a área inicial. O quanto variou aqui, ó, essa região pontilhada, basta você pegar tudo, toda a área e subtrair da área inicial. Mas nós queremos justamente a área final, certo? Ou seja, a área inicial mais o quanto aumentou em área aqui, ó, mais a variação da área. A área final seria 200 centímetros quadrados inicial, mais um aumento de 0,4 centímetros quadrados. Então, essa placa teria uma nova área aí, final de 200,4 centímetros quadrados. Beleza, galera? Vamos para a próxima? Espero vocês lá. Pois bem, gente, antes de podermos atacar a outra questão aí, nós vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica. Agora, gente, vai observar a variação de 3 dimensões. Eu tenho um cubo aqui, ó, certo? Eu tenho 3 dimensões, ó. Eu tenho a direção X, a direção Y e a direção G. A direção Z, certo? Então aqui eu estou no espaço, gente. E aqui, a uma temperatura inicial, eu teria um volume inicial. Aí você vai lá e, por exemplo, aquece esse cubo. Você vai perceber uma dilatação nas 3 dimensões, um crescimento nas 3 dimensões, X, Y e Z. Não vou falar G de novo, não. A uma temperatura final, você terá um volume final. Aumentou-se o volume. O espaço ocupado agora aqui por esse cubo é maior. Como que eu observo a variação desse volume? O quanto que ele cresceu em volume? Variação de volume, né? Variação de área não, desculpa, gente. Aqui é volume, tá? Me perdoa. Aqui é variação do volume, não da área. A variação do volume seria volume final menos o que ele tinha inicialmente, antes de ser aquecido. A variação de volume depende do volume inicial. A variação de volume depende também da variação de temperatura sofrida por esse corpo. E depende do material. Materiais diferentes vão apresentar aumento e diminuições em volume diferentes. Então, coeficiente de dilatação volumétrica. Não são 3 dimensões agora que crescem? X, Y e Z. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Como eu calculo aí, gente? A variação de volume, volume inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica, multiplicado pela variação de temperatura. Beleza? Vamos pensar numa atividade aí? Olha o que o PEC nos deixou. De quanto é a variação de volume, de quanto ele cresce, sofrido por uma esfera de um determinado material, que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Galera, repara que vai haver uma dilatação, certo? Porque a temperatura foi aumentada, a variação de volume foi de 70 graus Celsius. Sabe-se que, antes de ser aquecida, o volume era de 125 centímetros cúbicos daquela esfera. E o coeficiente de dilatação volumétrica, que ele já me deu a volumétrico, ó, do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Galera, olha para essa esfera aqui. Ela vai ser aquecida aí, aumentando sua temperatura em 70 graus Celsius. Daí ela vai crescer. É como se agora ela atingisse as bordas dela aqui, ó. A face dela aqui atingisse esse círculo vermelho. A ideia é essa, ó. Você tem uma esfera, aquece essa esfera de 70 graus Celsius e ela aumenta de tamanho. Nós queremos saber o quanto ela aumentou aqui, ó, em volume. Como se fosse essa região vermelha aqui. Mas no espaço, tá, gente? Não no plano. A variação de temperatura é 70 graus Celsius. O volume inicial dela é essa região aqui, ó, preta, ou essa aqui, né, brilhosa. 125 centímetros cúbicos, isso é volume, né? E o coeficiente de dilatação volumétrica foi dado diretamente. Não vou precisar multiplicar por 3, né? É igual a 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual foi a variação do volume? A variação do volume depende do volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação da temperatura. A variação do volume, 125, volume inicial. 60 vezes 10 a menos 6, que multiplica 70. 125 vezes 60 vezes 70, multiplicado por 10 a menos 6. Então, a variação de volume seria 525 mil vezes 10 a menos 6 centímetros cúbicos, né? Reparem que eu ando 6 vírgulas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potência aqui é menos 6, né? Então, a variação de volume seria igual a 0,525 centímetros cúbicos. Tranquilo, galera?
Foi uma aplicação direta, espero que vocês estejam entendendo, inclusive, a teoria aí. Vamos lá! E uma última questão aí, ó, que o PET nos ofereceu. 3 potes de cerâmica estão encaixados, um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostra na imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios da dilatação térmica, em que, ao se aquecer um material, né, suas dimensões aumentam, e ao se resfriar o material, suas dimensões diminuem. Galera, vai haver alguma exceção, tá? Vai haver alguma exceção aí, mas vamos falar aqui em sólidos, tá? Pode acontecer de você aquecer e o material, ao invés de aumentar, diminuir em volume aí, ou em área. Mas tudo bem, nós tratamos isso numa outra oportunidade. O que a gente pode pensar? Observa o corpo A, ele está aqui por cima. Pega o corpo A, a gente coloca gelo, a gente resfria o corpo A. Se a gente coloca gelo, ele resfria, ele diminui sua temperatura. Se ele diminui sua temperatura, ele sofre o quê, gente? Contração. E ele diminui suas dimensões. Aí você pode retirá-lo aqui. É uma forma de se pensar. Há outras formas de resolver essa atividade. E pega o corpo C que está aqui embaixo, ó. A gente vai lá e aquece. Coloca ele próximo a uma chama. Essa chama, né, fornece calor ao corpo C. Gente, se esse material aqui, cerâmico, ele absorve calor, ele aumenta suas dimensões, né? Ao aquecer o corpo C, ele aumenta suas dimensões. Nesse caso, você pode retirar o corpo B daqui, de junto do corpo C. Assim você poderia separar os 3 potes. É uma das formas de se pensar essa atividade. Existem outras, mas eu acho que essa é a mais simples para vocês. Tranquilo, galera? Galera, projeto Enem, eu não erro mais. Escola Online em você, gente, é sucesso no Enem. Vem com a gente, logo, logo, gratuitamente, a equipe fantástica da Escola Online vai oferecer aulas todos os dias para vocês, abordando os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, nós queremos a vitória de vocês. Foi muito, mas muito prazeroso observar vários alunos que nos acompanharam aí durante o ano de 2020 terem um sucesso no Enem. Vem com a gente, galera. Esperamos vocês. Forte abraço e até a semana 3. Bye, bye.